Olá pessoal, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Passando aqui para compartilhar um esboço bem rápido com você. Tá bom? Esse esboço pode ser usado tanto no culto de missões ou como em reuniões de ministério, que fala das 3 bases de sustentação do nosso chamado. Quais são as bases de sustentação? Quando eu falo base aqui, eu estou dizendo sobre aquilo que nos dá suporte, aquilo que nos dá a certeza e a confiança que nós vamos ser bem-sucedidos. Então, Mateus, capítulo de número 28, versículo 18 ao 20, como você já viu aí, você vai encontrar essas 3 bases de sustentação do ministério ou do nosso chamado. Tá? Quando falo base, falo colunas de sustentação, tá bom? Falo motivos pelo qual nós seremos bem-sucedidos. Então, é importante você compreender, ao ler Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20, e ler também o que João escreveu no capítulo 20. Lá no capítulo 20 do Evangelho de João, a Bíblia nos diz que os discípulos estavam trancados dentre 4 paredes com medo dos judeus, depois da morte de Jesus, e Jesus aparece no meio deles, trazendo uma palavra. Aqui, nesse texto, quando Jesus encontra com os discípulos, Jesus dá aos discípulos 3 motivos, 3 bases, 3 colunas que vão sustentar o ministério deles e fazer com que eles sejam bem-sucedidos ao executar a obra de Deus, ao executar o chamado de Deus para as suas vidas. Bem, vamos lá? Primeira base de sustentação do nosso chamado é o poder de Jesus. É quando nós entendemos que aquele que nos chamou tem todo o poder. O texto vai nos dizer no versículo 18, dizendo o seguinte: chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É interessante que Jesus tem todo o poder tanto no mundo espiritual como no mundo terreno. Os homens podem ter poder, mas Jesus tem todo o poder. No mundo espiritual, anjos, demônios podem até ter poder, mas o texto deixa bem claro que Jesus tem todo o poder. Então é importante você entender que a base, a coluna que sustenta o nosso chamado, o nosso ministério, é que aquele que nos chamou tem todo o poder. E entendendo que ele tem todo o poder, nós não vamos nos frustrar e vamos entender que é ele que faz, é ele quem opera e é ele quem manifesta tudo para a glória do seu nome. Então, a primeira base que sustenta o nosso ministério, que nos traz confiança que seremos bem-sucedidos, que não vamos fracassar, é que aquele que nos chamou tem todo poder nos céus e na terra. A segunda base de sustentação, que sustenta o nosso ministério, que nos traz confiança, que nos faz entender que vamos ser bem-sucedidos ao executar o chamado de Deus, é a ordem de Jesus. Nós estamos cumprindo a ordem de alguém que tem todo o poder e autoridade. O texto, versículo 19, diz assim: Ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, o que faz eu ser bem-sucedido ao executar o chamado de Deus para a minha vida? É que eu estou seguindo a ordem daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E é interessante você observar que quando ele fala ide, é uma palavra no original usada no gerúndio. É indo. Indo, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você executa o seu ministério, você está apenas cumprindo a ordem de Jesus. É interessante, no capítulo de número 4 de Atos, que pergunta para os discípulos quem deu a autoridade para vocês ou no nome de quem que vocês estão fazendo isso. Eles disseram, no nome de Jesus, este que foi curado hoje pôde levantar e ter saúde. Ou seja, nós estamos apenas obedecendo. Nós podemos usar
a autoridade de Deus porque nós fomos enviados por Deus. Nós estamos seguindo uma ordem, nós fomos chamados pelo Senhor, por aquele que tem todo o poder e autoridade. Então, o que vai sustentar o seu ministério, primeiro, é que aquele que nos chamou tem todo o poder. Segundo, e que aquele que nos chamou nos deu a ordem, e nós estamos apenas cumprindo a sua ordem, que é ir pregar o evangelho e ensinar todas as coisas que ele nos tem mandado. Então, quando você faz missão, quando você executa o seu ministério, você está cumprindo a ordem daquele que te chamou. Terceira base de sustentação do nosso chamado é a presença de Jesus. Versículo 20 diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Por que nós vamos ser bem-sucedidos no nosso chamado, no nosso ministério? Por quê? Primeiro, porque quem nos chamou tem todo o poder e autoridade. Segundo, nós estamos cumprindo a ordem dele. E terceiro, a presença dele está conosco. E se a presença de Deus está conosco, se a presença de Jesus está conosco, não há motivo para temer, não há motivo para ter fracasso. O texto deixa bem claro, ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias. Não é uma vez por mês, não é uma vez por ano, mas é todos os dias até a consumação dos séculos, na versão Almeida Corrigida Fiel, até a consumação do mundo. Então, as três bases de sustentação do nosso chamado é: aquele que me chamou tem todo o poder, aquele que me chamou me deu as ordens claras, eu devo ir, eu devo ensinar, eu devo pregar, eu devo batizar. Aquele que me chamou não me deixou ir sozinho, ele está comigo, por isso eu creio que tenho autoridade, eu creio que tenho poder para fazer aquilo que ele me chamou para fazer. Então, as três colunas, as três bases de sustentação do nosso chamado é o poder de Jesus, a ordem de Jesus e a presença de Jesus, que nos garante que seremos bem-sucedidos no nosso ministério, no chamado de Deus, ao executar e ao fazer missão para a glória do nome do Senhor Jesus. Bem, gostou desse vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Se você também não tiver gostado, deixe o seu dislike. Comenta aqui embaixo se você gostou, que você vai estar ajudando e muito o nosso canal. E se você deseja adquirir um curso para aprender do zero como pregar e como preparar uma mensagem bíblica, aqui na descrição desse vídeo nós vamos deixar alguns links que você pode acessar e ter acesso a todos esses materiais em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo em nome de Jesus.